Oi, gente, nós estamos entrando ao vivo, porque daqui a pouco eu, Fabiana Lima, receberei aqui num super bate-papo nosso querido Paulo Mazzoni. Nós hoje teremos uma super entrevista, bate-papo muito especial com o nosso psicólogo Paulo Mazzoni. Nós vamos falar sobre como nós estamos conseguindo enfrentar esse momento, passar por todas essas dificuldades que nós estamos vivendo. Não sai daí, ele vai dar muitas dicas para vocês de como superar, como nós estamos enfrentando esse momento que nós estamos passando. Então, dicas com o psicólogo Paulo Mazzoni. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele e ele vai trazer para a gente muitas dicas para que nós possamos passar e passarmos bem psicologicamente por esse momento. Enquanto você vai chegando, enquanto você vai entrando, eu vou falar para vocês o quanto ontem foi bom. Nós recebemos aqui o Marco Cardinale, que também trouxe um pouco de todo o seu conhecimento na área de coaching, aquilo que ele tem desenvolvido dentro do seu trabalho, o que ele tem feito em prol desse trabalho. Então, ontem nós participamos de uma live muito bacana e hoje nós estaremos com o Paulo Mazzoni. Ele já entrou aqui, eu vou chamá-lo. E mais uma vez vai ser um momento muito especial, muito bacana, troca de experiências, não sai daí, porque nós temos muita coisa para vocês. Então eu vou chamá-lo aqui para nós iniciarmos esse momento. Vamos de vivo com o Paulo Mazzoni aqui para vocês. Muito boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo à nossa live desta noite. É uma alegria para a gente recebê-lo aqui para um bate-papo super especial com você. Muito obrigada, querido, pela sua disponibilidade. É um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco. É um prazer estar com você, Fabiana Lima, com o pessoal que estará conosco. É uma alegria poder partilhar um pouco do conhecimento que a gente foi adquirindo nessa vida, né? E poder ajudar as pessoas. A maior riqueza que alguém pode viver é essa, é a partilha. Obrigado pela oportunidade. O compartilhar daquilo que a gente sabe, né, Paulo? Daquilo que a gente adquiriu. Agir como um dom, inclusive, para transformar as pessoas, para levar as pessoas para Deus, para fazerem com que essas pessoas se superem. Isso é muito importante. Eu estava falando antes de você entrar, como foi bacana, né, o momento ontem da live com o Marco, que você também estava aqui com a gente. Muitas pessoas se sentiram profundamente tocadas, algumas delas deram alguns testemunhos no privado com a gente, e algumas delas disseram: amanhã eu não perco. Então já está todo mundo entrando aqui. Que bom, ainda bem. Para esse bate-papo. Gente, eu estou entrevistando hoje o Paulo Mazzoni. Paulo Mazzoni é psicólogo, é também um parceiro da Trielo Tour, viajou conosco por muitos anos como guia e também como diretor espiritual dos nossos grupos de peregrinação. Sempre foi uma bênção para a gente. Ele e sua esposa querida, um abração para você, Neiva, e que nessa noite nós possamos, Paulo, trazer esse conteúdo, né, de forma abrangente para todo mundo que vai participar aqui. E nós vamos falar um pouquinho, eu quero começar, Paulo, falando sobre essa realidade, né? Olha aí, a Neiva entrou agora. Neiva, um beijo para você, minha querida. Eu quero começar entrando num assunto que é mais delicado, né? Nos momentos que nós estamos vivendo, então vamos direto ao ponto, porque eu acho que vai ser pouco tempo para a gente falar sobre tudo. Paulo, quais danos psicológicos esse confinamento pode ou já trouxe para a população, né? A piora do estado de saúde mental das pessoas em época de quarentena é real? Tudo aquilo que nós estamos vivendo? Existe um certo relativismo, não é? Existe um lado bom que quase ninguém fala, um lado muito bom.
que é a retomada de você mesmo. A oportunidade que você passa a ter de estar com você mesmo. Porque a vida te demanda demais e você está sempre ocupado com atividades e projetos e você quase não tem tempo para você. Então, esse é um dos lados muito positivos. Você terá que olhar um pouquinho para você neste período. Então, é um ganho que você tem, né? Sem dizer que pode descansar um pouquinho mais, se organizar. Mas, sem dúvida nenhuma, confinamento, isolamento é danoso. É danoso. E o que ele vai causar na gente depende de nossas histórias, de nossas estruturas. Em cada um vai se refletir de uma forma muito diferente. Por exemplo, eu peço licença para fazer essa comparação um pouco grosseira, mas que eu tenho certeza que as pessoas vão compreender bem o que eu quero falar. Quando eu preciso de um cão de guarda, quando eu preciso de um cachorro para proteger o meu bem, o meu imóvel, o que eu faço? Eu tranco, eu crio ele amarrado, preso, confinado. Eu só o solto à noite. E à noite ele vira raivoso. E qualquer coisa que acontecer no quintal daquela casa, daquele território, daquela fazenda, seja do que for, ele vai atacar. Porque o confinamento libera o nosso lado mais escuro. Ele aparece, né? Então, o confinamento produz todas essas desordens em nós. Se não tivermos uma noção clara, uma observação de nós mesmos, a gente pode fazer bobagens. Mas então, Paulo, o que você está falando para a gente é que em si o problema não é o confinamento, mas em si são aquilo que a gente não consegue lidar, né? Nós estamos acostumados com a vida, nós estamos acostumados com a rapidez, principalmente nos tempos de hoje, que tudo é muito rápido, tudo é muito acessível. E em si, o problema não é gerado pelo confinamento, mas é gerado por cada história de vida, talvez até mesmo, como você ia falando, se eu estiver errado, você me corrija, cada pessoa que se identifica e de uma forma diferente com a relação, com a situação, e também como ela lida com essas situações. E aí eu já entro nessa pergunta, né? Há uma diferença, então, não é em si, o problema não é o confinamento, mas o que você traz dentro de si e que gera tudo isso? O confinamento é um problema, ele é o start, mas ele dá um start, ele dá um início de algo em você, e o tamanho deste algo, positivo ou negativo, vai depender de você, da tua história, do teu passado, da tua vivência. Por quê? Porque o confinamento, como eu dizia lá atrás, quando falava do lado bom, ele nos obriga a olhar para nós mesmos. Ele nos obriga, porque fica sobrando espaço, há lacunas, porque os meus projetos ficam relativamente estacionários e eu preciso olhar para mim. E aí, algumas pessoas farão isso com facilidade, outras vão tirar benefício disso, outras não. Outras vão ficar incomodadas pelo simples fato de terem de olhar para si mesmas. Elas não querem olhar para si mesmas. Elas se ocupam demasiadamente porque não querem olhar para si mesmas e descobrir as suas deficiências ou as suas frustrações, enfim, tudo isso que a gente tem dentro de cada um de nós. Paulo, e isso, o que você poderia dar como dica para a gente, baseado no que você falou, né? É algo muito importante, é algo muito forte que você está falando para a gente, porque me parece que a possibilidade de termos maiores problemas conosco mesmo e que vão derivar de várias doenças psicológicas, psicossomáticas, que nós vamos chegar lá daqui a pouco nesse bate-papo, me parece que está
com aquilo que você está falando, muito mais ligado exatamente, porque hoje, quanto mais nós corremos, mais temos coisas para fazer, mais temos funções, mais desempenhamos tudo que tem, que somos levados, né, nessa correria desse mundo frenético. Me parece que isso, o que você quer dizer, é que nos leva a um distanciamento de nós mesmos e Sim. passamos a não nos conhecer mais, não nos reconhecermos, não conhecermos os nossos limites, que nós falávamos ontem, né? Os nossos limites, aquilo que nós somos, o que precisamos superar. E essa dificuldade, então, é que faz aflorar outras dificuldades, que no caso trazem esses problemas, né, psicossomáticos e psicológicos que a gente tem. Então, gente, é super importante que nesse momento nós paremos e aprendamos, né, Paulo, com essa situação, escutemos, né, a nossa voz interior para que a gente possa superar aquela situação. Mas, diante disso, Paulo, quais seriam os temperamentos? É claro que você não pode rotular, eu sei disso, né? Mas quais seriam os temperamentos mais propícios para essa dificuldade de superação, ou talvez as atitudes, ou talvez as posturas das pessoas que pudessem trazer mais à tona, né, essa frustração desse período? Olha, os níveis, os tipos de temperamento, eles vão interferir em tudo em nossa vida, em tudo, não é? Mas eu, particularmente, focaria mais na história pregressa da pessoa, na forma como ela elaborou a personalidade, porque o temperamento é algo seu, eu diria genético, algo que vem com você, faz parte de você, né? Ninguém muda um temperamento, administra, mas não muda. Agora, a personalidade nós construímos durante a vida. E a vida, com suas dificuldades, lutas, e, enfim, dores, ela, às vezes, nos forma, nós formamos uma personalidade deficitária. Então, o que eu enfocaria mais nisso do que no temperamento. Porque qualquer um dos temperamentos vão ser afetados pelas realidades externas. Todos. Aquele que é mais introvertido, introspectivo, né? Ele pode entrar num processo de excessivo de introspecção, né? E encontrar-se com a tristeza. Aquele que é mais ativo, mais sanguíneo, aquele que é mais... Ele pode encontrar-se com o tolhimento dos seus projetos, e todos podem ser afetados em seus temperamentos, todos. Agora, a personalidade vai determinar a gravidade. A personalidade, que eu incluo na personalidade, é a nossa história de vida, né, Fabiana? Esta história está em nós. E nós precisamos estar em contato sempre conosco mesmo, com a nossa vida, com a nossa verdade. Sempre. Então, veja, por que estou falando isso? Vocês devem ter ouvido falar sobre casais que se separaram por causa do isolamento, né, no mundo todo. Então, o isolamento obrigou estas pessoas a olharem para si. Não foi o isolamento que causou cisão no matrimônio. Não, já tinha coisa errada. E estar muito ocupado é uma desculpa excelente para eu não me ocupar de mim, do que eu estou sentindo, o que eu preciso mudar. Né? Você fala de dicas. Então, a dica é estar não egoísmo, não, focado só em si, não, de jeito nenhum, mas consciente de si, respeitando os seus sentimentos. Aí, estando consciente deles, eu tomo algumas providências durante a vida. Então, no isolamento, nós somos obrigados a olhar para nós mesmos e podemos descobrir nossa infelicidade no casamento, nossa insatisfação com o trabalho, nossa frustração com os nossos sonhos. E nós nem estávamos achando, estávamos correndo demais para isso.
E aí não percebemos que podíamos mudar de percurso, que não era para ir naquela direção. E aí que começam a aparecer os conflitos e, eventualmente, os problemas, as doenças. Ô, Paulo, e como a gente pode, porque agora você está nos ensinando, né, a identificação disso e os motivos, muitas vezes, de nós encontrarmos essas frustrações quando nós estamos olhando para nós mesmos, né? Quando nós conseguimos parar, analisar a nossa vida, rever a nossa história, reescrever um formato, inclusive, de vida, perceber as dificuldades que estão acontecendo naquele momento. Agora, como lidar com essas frustrações? Na hora que a gente se identifica, nossa, eu estou no lugar errado, parece que o meu casamento já não é igual, parece que não tem o sentido real da vida, porque às vezes, nesses momentos, quando a gente encontra as nossas frustrações, parece que tudo é a culpa daquele momento, mas a gente sabe que vem uma história por trás, como está falando, né? Como você está falando aqui para a gente. Quando a gente identifica isso, quando a gente percebe isso, como não destruir tudo que nós construímos, né? De chutar o balde, né? Como se diz, agora eu descobri que eu não estou bem, que eu não tenho sentido da minha vida, que tudo que eu conquistei parece que não faz sentido. Como a gente lidar com essas frustrações, não chutar o pau da barraca, não jogar tudo para cima, meter os pés pelas mãos e conseguir lidar com tudo isso, inclusive reconstruindo um novo caminho que traga benefícios interiores para a gente. Gente, é importante que se note isso. A gente precisa entrar em contato, portanto, conosco mesmo. O que quer dizer isso? Com as nossas emoções, com a nossa percepção da vida. Entrar em contato significa ter coragem de olhar e dar nome aos sentimentos e às emoções. Dar um nome. Eu estou com ódio do meu cunhado. Meu cunhado sempre é a vítima. Eu estou com ódio do meu cunhado. Eu estou infeliz no meu casamento. Eu estou com o quê? Com o que exatamente? Porque você pode ter passado todos esses anos com isso dentro de você, tamponado, recalcado, e você não olhou. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, é olhar com coragem, mesmo que isso custe um certo sofrimento. Gente, quem não está preparado para sofrer, não está preparado para viver. É necessário sofrer para gerar vida. Veja lá o parto, né? É necessário sofrer um pouco, então tem que se olhar para si mesmo e ter a coragem de reavaliar com calma. Não precisa chutar o balde, né? Nós temos diversos recursos, além de nós mesmos. Nós temos o recurso da fé. Nós vamos falar nisso provavelmente essa noite, porque é dentro do contexto. Nós temos os recursos... Você pode ficar à vontade também para entrar no tema sem problema, tá, Paulo? Tá legal. Nós temos o recurso da fé, nós temos o recurso das ciências diversas que nos ajudam, os profissionais de psicologia, os profissionais de coaching, né? Que também existe o coaching emocional, que não é uma terapia, como o Marco ontem diferenciava muito bem, até eu lembro de ter colocado uma observação. Eu, como psicólogo, não vejo problemas, é isso que eu quis dizer. Que alguns se sentem enciumados, eu acho que cada um está num lugar muito diferente, certo? Então, temos recursos científicos, recursos da fé. Reconhecer que precisa de ajuda é uma virtude. É uma virtude. Olha, nos momentos mais trágicos da humanidade, nos momentos onde a tragédia era tônica, a queda do sistema financeiro em 29, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, outras situações bastante adversas, geraram as melhores e maiores mudanças para a humanidade.
homens e mulheres que olharam para si mesmos e falaram: não quero mais que seja assim. Eu vou ao encontro de fazer uma mudança. Então foram grandes descobertas, não é? Foram saídas inteligentes. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo criou a ONU. A ONU! Que a ONU é um atenuador de toda a tensão mundial que anda ultimamente um pouco exagerada, né? Será que eu estou sendo claro? A gente, quando olha para si mesmo, ao invés de sair chutando balde, talvez algumas situações exijam que se chute o balde. Verdade. Sim, vai existir alguma situação desse tipo. Mas e que até ajude a fazer isso nesse momento, se conhecendo, né, Paulo? Perfeito. Por isso, uma ajuda de um terceiro, um sacerdote, um profissional de psicologia, um coach e tantos outros, não é? Às vezes até um médico. Quando você olha para você, você se percebe diferente, você nota que você está mais cansado, mais abatido, e você faz tempo que não faz um exame de sangue, um check-up, tá vendo? Em todas as áreas. Eu penso que é importantíssimo entrar em contato consigo mesmo. Claro, estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Eu como psicólogo, mas eu sei o quanto isso é importante, porque eu não sou só psicólogo, eu sou uma pessoa. Sim, eu claro. sou um ser humano que eu preciso de ajuda. Eu busco ajuda quando preciso, de um profissional médico, de outro psicólogo e de um coach, enfim. Para que a gente possa lidar com isso. Gente, nós estamos conversando com o grande Paulo Mazzoni, esse psicólogo maravilhoso, que tem trazido dicas muito importantes aqui para a gente. Mas eu quero mandar um abraço, porque eu já vi alguns padres aqui, a bênção de vocês. Padre Paulinho, um grande abraço para o senhor. Padre Jairo, que entrou aqui conosco. Padre Bio Arruda, que também é uma pessoa que a gente tem muito carinho lá de Recife. Outras pessoas, Marco, que também está conosco aqui. Todos vocês, a Neninha, a Aurorinha, vocês que estão colocando a Márcia, a Alderice, todos vocês que estão conosco nessa noite. Um grande abraço para vocês, Aldilene. O Lacerdo Vice, que colocou: Paulo, tu és zica. Fantástico. Deve ser seu amigo, hein, Paulo? Com certeza. O Paulo Lima aqui, parabenizando você, Marcos. Oi, Paulo, que prazer. A Maiara dizendo: esse é o meu amigo Paulo Jung Freud. Olha aí, que bacana. Gente, muito obrigada pelo carinho, por estarem conosco nessa noite. Realmente é um momento que nós precisamos, Paulo, cada vez mais de vocês, dos profissionais da área de saúde, dos profissionais que precisam. Eu sempre falo que eu sou super a favor de uma terapia de casal, de um tratamento psicológico. As pessoas têm muito preconceito com isso. As pessoas acham que procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicólogo, um coach ou qualquer profissional dessa área é como se estivesse dizendo que está doente. Gente, nós estamos mais do que, na verdade, a nossa maturidade se encontra quando nós percebemos que nós não conseguimos viver ou realizar aquilo sozinho, né? Nós nascemos para ser sociedade, né, Paulo? Nós nascemos para convivermos, nós nascemos para precisarmos uns dos outros. E quando a gente precisa de alguém que já é profissional, que sabe agir com ética, com profissionalismo, é muito bacana. Então, isso é super importante. E um beijo maravilhoso à Lu, que está aqui com a gente também. E entrando nesse ponto, Paulo, depois que a gente consegue descobrir e lidar com essas frustrações, eu acredito, identificar, né? A gente identifica, a gente se encontra, pelo que Paulo foi falando, a gente pode fazer um resuminho, né? A gente se encontra, se autoconhece, depois a gente se identifica, a gente percebe quais são os nossos limites, os nossos sonhos, onde nós estamos, onde nos encontramos. Depois nós pedimos ajuda para que nós possamos discernir se é o que nós estamos vivendo faz parte
de todo um processo de frustração já implantado, ou se faz parte do momento, não é, Paulo? Ou se faz parte desse reconhecimento. E, por fim, vem o período, com certeza, da superação, que possivelmente deve ser gradativo. Eu queria que você dissesse isso para a gente, Paulo, nessas etapas que estão sendo seguidas e o que você está falando aqui para a gente, nesse período de superação, o que nós podemos esperar, né, da gente no nosso poder de decisão, no nosso poder de encontro conosco mesmo. Veja, eu parto de um ponto anterior para este. Olha só. Prestem atenção nas pessoas bem-sucedidas do mundo contemporâneo. Grandes empresários, grandes artistas já inclui atores, grandes personalidades. Se você assiste ou lê entrevistas, você vai ver que quase todos eles têm um psicólogo ou um analista com ele. Será que ele é deficitário? Será que ele... Não, vai só pensar. Não é? Eu quero dizer, obviamente, que o sucesso dele se deve a isso. Mas hoje a sociedade está mudando. Então, ela está percebendo que há coisas que você precisa do outro para poder ajudar como um ego auxiliar, né? Para que você faça uma leitura diferente daquela que sozinho você faz. Fazer uma outra leitura dos fatos, né? Então, isso é muito importante. Todos têm o seu coach, todos têm o seu psicólogo, o seu analista, não é? Então, pensa bem, hein, pessoal? Não estou vendendo nada. Estou dizendo que é para prestar atenção. Verdade. Claro que não, mas é com certeza. Agora, Paulo, o que você... Pode falar, pode continuar. Você quer Não, e você falava sobre a etapa da superação, né? Então, a partir do momento que eu identifico, eu olho com coragem, e dou nome aos bois, né? Eu dou nome às emoções, o que eu estou sentindo, o que está me faltando, né? Quanto mais isso fica concreto dentro de mim, provoca-me e me faz iniciar, tomar novas decisões, né? Uma coisa que a gente escuta muito em terapia é assim. Chega um ponto da terapia psicológica onde o indivíduo diz assim para a gente: tá, eu já sei que eu sou assim, eu já sei que isso está acontecendo, mas o que eu faço? Eu não consigo. E a gente vai ter que segurá-lo, porque a ansiedade vai invadir, né? E ele vai querer arrumar tudo que ele desarrumou nos últimos 30 anos, 20 anos, ou 50, sabe Deus, em 2 semanas. Né? Então, aí vem o processo, por isso, nessa hora, o profissional do lado é fundamental, para nos segurar, para não chutar o balde, para fazer o que precisa ser feito. Eu quero dar um exemplo aqui. Não precisam ficar agitados ao escutar essas coisas. Não, a gente vai... Deus nos dotou desses mecanismos. Sim. Nós vamos identificando, dando nome, encontrando forças, e aí a gente quer mudar. Então, já está em nós, não é necessário ficar agitado. Por exemplo, se eu quero arrumar uma gaveta, tá? Uma gaveta. Eu pego a gaveta, retiro a gaveta e jogo tudo no chão. Vum. Certo? E ponho a gaveta no lugar, agora eu vou arrumar a gaveta. Se eu pegar tudo aquilo que está jogado no chão e enfiar na gaveta de uma vez, vai fechar a gaveta? Não fecha a gaveta. Mas estava tudo lá dentro. Então, como é, Paulo, que eu faço agora? Ora, coisa por coisa, ponto por ponto, com calma. Vai transformando cada ponto, né? São Francisco de Assis já falava que esse grande homem, pequeno de 1,5 m, grande homem, um dos maiores que a humanidade já viu, ele dizia: dia após dia, pedra após pedra, constrói teu sonho devagar. Tá vendo? Então, ninguém precisa ficar aflito, desesperado. Eu tenho que fazer tudo agora.
Não. Mas precisa ter a coragem de olhar e admitir. E você falou no grande São Francisco de Assis, né, Paulo? Então, eu já quero entrar, né, nessa Pois não. diferenciação, porque é dito sempre, né, que a espiritualidade e a fé diferenciam essas pessoas, como elas lidam com essas situações, né, pessoas religiosas. Inclusive, há estudos que pessoas religiosas conseguem superar, né, mais tudo isso do que outros que não têm fé. É claro que aqui, mais uma vez, eu quero deixar claro que Paulo já falou que há, sim, de acordo com a história de vida, de acordo com o temperamento, que cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas como, Paulo, eu queria que você explicasse para a gente se há realmente esse estudo, o que a igreja diz também disso, né? O que vocês, como esse estudo mais científico, se eu posso dizer assim, fala sobre isso e como a fé pode contribuir conosco nesse processo de superação, né? Porque a gente viu que nesse passo a passo que a gente foi falando aqui, o autoconhecimento, a descoberta, a informação, é tudo muito importante. Eu acredito que a Sim. leitura, né, a descoberta de várias informações que fazem a gente crescer também são importantes, mas nesse momento de superação, entra aí sim essa diferenciação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e nos Sim. mostrasse como isso nos transforma nesse processo de superação. Claro, com certeza. E é uma alegria falar nisso, porque eu sou um psicólogo muito comprometido com a minha ética, com os meus juramentos, né? Mas eu sou um homem cristão, católico. Não é? Respeito as outras fés, tenho carinho e respeito, mas eu sou um cristão, né? Então, muitos me diziam que quando eu ingressasse nos estudos da mente humana, do comportamento humano, que eu perderia a fé. Não foi possível. Só aumentou a minha fé. Não é? Porque entrar em contato com a grandeza do ser humano, do sistema interno dele, do sistema orgânico, psíquico, da alma vivente, me deixou ainda com uma fé muito mais fervorosa. Muito bem, por isso é gostoso para mim falar nisso. Há estudos nas maiores universidades do mundo, que demonstram. Oxford tem um estudo gigantesco, Michigan tem um estudo gigantesco, e assim tantas outras, mostrando que, estatisticamente, quando os pacientes submetidos a N tipos de tratamentos, cirurgias, intervenções e cuidados, quando eles têm fé, o resultado é infinitamente melhor. A resposta é muito melhor. Há afirmações científicas. E estamos falando não de religião aqui, de espiritualidade. Porque este universo pesquisado é das mais diversas frentes de fé. Não é só evangélicos, católicos, não. É de tudo. Então, hoje, já é a própria ciência quem diz que a fé é um ingrediente indispensável, não é? Eu, por exemplo, eu posso lhes dizer da minha experiência, que é relativamente longa já, né, nesse trabalho. Eu também sou um acupunturista, porque fiz medicina chinesa. Então, sim, verdade. Então, assim, eu lido com o ser humano o dia inteiro, né? Às vezes eu brinco, eu falo com a minha mulher, eu devia ser engenheiro, viu? Porque o ser humano é complexo, difícil, né? Mas eu digo da minha experiência, Fabiana Lima, escute isso. Nós podemos ter 2 pacientes, os 2 com a mesma patologia. Vamos dizer, uma depressão, uma síndrome do pânico, vai. Uma mesma doença, uma mesma patologia. Os 2 tomando o mesmo medicamento, os 2 tomando a mesma quantidade de medicamento ao mesmo período de tempo. E os 2 fazendo terapia com você no mesmo período de tempo. Eu lhe garanto que este tem fé e esse não tem fé. O que tem fé terá alta bem antes do outro.
Essa é a minha experiência aqui, e ninguém pode contestar. Minha experiência é minha experiência. Né? Eu posso não validar isso para a classe científica ainda. Não posso. Claro. Mas isso é a minha experiência. Então, Agora, claro Paulo, que... desculpa, Sim. pode continuar. Não, eu digo, claro que essa experiência pode ser contestada, mas comigo é visível. Agora, Paulo, já pegando essa deixa, né? Muitas pessoas falam pra gente assim, que rezam comigo, eu sei que você tem seu grupo de oração todos os dias, eu também rezo o terço todos os dias pela minha página, Papa Francisco, amigos e amigas, e as pessoas dizem assim, mesmo rezando, mesmo em contato com Deus, eu continuo com esses sentimentos dentro de Muito mim. bom. Muitas pessoas que estão se colocando como que estão tendo crises de ansiedades, crises de pânicos, geradas inclusive, Paulo, desse momento, como você explicou, toda a situação e o que nos leva para isso. E aí eu dou o exemplo, né? De Padre Monsenhor Jonas Abib, o grande profeta para nós que somos cristãos, católicos, carismáticos, né? Que teve esse processo de depressão, derivado, inclusive, de um estresse muito grande, de um desgaste físico muito grande, então tem suas vertentes. Nós tivemos o Padre Marcelo Rossi, que é um homem profundo de oração, inclusive recentemente, naquilo que aconteceu com ele, né? Naquele empurrão que deram a ele, o Jocélio, que é o DDD, que também caminha conosco, é guia, ele disse que quando foi conversar com ele que fez a música, né, para o Padre Marcelo, ele disse que quando o Padre Marcelo contou toda a história, o que mais impressionou ele não foi toda a história e tudo que aconteceu, mas é que quando ele levantou a calça, né, para mostrar o que tinha acontecido na perna, o joelho dele tinha um calo de tanta oração. Mas também foi alguém que entrou nesse processo de depressão. E muitas vezes as pessoas chegam para a gente, eu acredito que para você também, você que inclusive agora está nos escutando, está nos ouvindo, com certeza deveria estar essa perguntinha na sua cabeça, né? Mas como então eu continuo orando, eu continuo rezando e eu não consigo me libertar desses sentimentos ruins, medos que foram adquiridos, medo do futuro, medo daquilo que não consegue alcançar, sentimentos de angústias, sentimentos de revoltas, inclusive por esse nome. Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não me ama, ansiedade, crises de pânico. Como você poderia explicar isso para a gente, Paulo, de forma também, claro, científica, mas também de forma cristã, né? Baseada na fé? E quais dicas você poderia nos dar a mais, nós que estamos escutando você aqui, para que esse processo se complete e chegue ao seu determinado fim, que é a superação? Muito boa essa sua pergunta, extraordinária. Olha, nós não podemos nos esquecer que o ser humano ele possui 3 dimensões: física, psíquica e espiritual. Ele é uma alma vivente, ele é um corpo e ele é uma mente, falando de forma simplista, certo? Então, nós não podemos achar que o equilíbrio... Desculpe, nós não podemos achar que uma perna dessa é suficiente ou 2, porque um tripé é um tripé de sustentação de um homem, certo? Então, imagine um tripé segurando uma câmera fotográfica, não é? Se uma dessas pernas estiver curta ou quebrar, cai. Então, um homem tem fé, um homem tem muita fé, ora bastante, frequenta os sacramentos, ou sabe Deus o quê, da sua própria fé, da sua religião, mas o estômago dele é ferido pelos alimentos industrializados que ele consome. E o estômago dele fica doente, nós temos facilidade em lidar com isso. Ai, o meu estômago não anda bem, eu estou precisando fazer alguma coisa, tomar um chá de boldo, eu estou precisando fazer algo. A gente lida bem, não é? Ai, a minha dor de cabeça tem aumentado ultimamente, eu estou cuidando, eu estou tomando remédio. Tranquilo, a gente fala. Meu estômago, meu intestino, enfim. Mas quando se trata das coisas psíquicas, aí nós não gostamos.
Não queremos olhar para isso, nem pensar que estamos com conflitos, com dificuldade, que estamos tristes, que não estamos dormindo bem, que não está acontecendo. Enfim, vocês estão me entendendo? Há Então, a uma gente tem fuga, né? Nessa área a gente tenta isso. fugir. É estigmatizada, é marcada esta área. Então, eu não sou louco, eu não sou louco, as pessoas dizem isso, eu não estou doente. Né? Ué, por que, que o seu estômago pode ficar, entre aspas, doente? Ou seja, ter uma disfunção. Eu estou ácido, eu vou lá e trabalho com antiácidos para que eu fique bem de novo. Isso não é uma doença, é uma disfunção, está funcionando errado. O meu intestino está solto, eu tomo um medicamento e ele contém, né? Então, ele está disfuncional, não está com uma doença. Ora, se o estômago, o intestino e tantos órgãos podem ficar disfuncionais, por que que o meu cérebro, que é um órgão, não pode ficar disfuncional? Então, alguns dos neurotransmissores são hormônios que organizam as nossas emoções. Então, é o hormônio da alegria, o hormônio da tristeza, da quietude, da tensão, da ansiedade, né? São muitos hormônios cerebrais. Eles também, num certo momento da vida, mediante tanta pressão, tanta exigência, tanta correria, tanto sofrimento, às vezes. Ora, o cérebro fala, não estou aguentando. E aí alguma coisa pode começar a funcionar mal. E isso não é propriamente uma doença, muito menos de louco. E isso é disfuncional. E aí a gente precisa olhar para si mesmo, volto sempre, tá vendo? E ter a coragem de identificar para saber quem pode nos ajudar de verdade. E aí eu vou terminar colocando a questão da fé. Então, nós temos o homem saudável, o homem é o homem total, corpo, mente e espírito, certo? Então, esse é o homem total. Esse é o homem equilibrado, estável. É o que cuida do corpo, da mente e da sua alma. Então, esse homem é saudável. Alguém, por exemplo, por que que todo mundo, quando vê um fanático religioso, fala, ó, faz assim, aí essa é a Maria, ela é da igreja, ó, ela é meia 13. A gente não fala assim? É verdade. Porque ela tem o tripé dela, tem a perna da religiosidade enorme. E ela não funciona bem como pessoa. Ela parece estar fugindo de alguma coisa, talvez. E o cérebro dela não está batendo legal e está cada vez piorando essa disfunção e poderá virar uma doença. E sim, uma depressão, que é doença, um pânico, uma esquizofrenia e assim por diante. Eu não sei se eu consegui ser feliz na minha resposta. Muito. Mas são 3 aspectos que devemos olhar sempre. Eu vou fazer uma observação rápida religiosa. Posso? Pode, claro, com certeza. Perguntaram para Jesus qual o maior dos mandamentos. E ele disse assim, o maior dos mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Né? Todo mundo que está me ouvindo, ou quase, todo mundo deve se lembrar disso. Aí nós sabemos, amar a Deus, entendi. Amar a Deus, me relacionar com Deus, com a espiritualidade. Amar o próximo, isso. Olhar mais também para o outro, as necessidades do outro. Cuidar do outro dentro de limites onde você não seja escravo do outro, não é? Sim. Mas cuidar, dar atenção, reconhecer necessidades, ter convivência, porque não somos uma ilha, nós não somos um ser isolado. Mas ninguém fala do terceiro ponto que Jesus falou, que é um mandamento, resume toda a lei e os profetas. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Essa parte não se fala. Não sei porquê, né? Os padres que estão me ouvindo. Eu não ouço. É preciso amar-se para poder amar melhor. Eu preciso, porque eu me ocupo do outro quando eu cuidei de mim, eu me sinto estável, eu posso então despender muito tempo e esforço com o outro.
E não Tripé. Tripé. O homem é trino, lembra? Corpo, mente, espírito. Deus é trino. O mandamento é trino. E aí, ninguém pode contestar. Eu estou falando de religiosidade junto com ciência, junto. Verdade, Paulo. Muito bem colocado. Gente, coloca a hora aí para mim, porque esse bate-papo tá muito bom. Grande Que bom. Paulo. Paulo, você está sendo muito profundo, está sendo muito rico, mas ao mesmo tempo muito pontual com aquilo que está sendo colocado. Parabéns. Olha, gente, é super importante nós entendermos que a gente é esse tripé que Paulo fala. E aí, Paulo, a resposta da minha pergunta, que você respondeu tão grandemente, tão sabiamente, eu lembro que o Monsenhor Jonas falou abertamente, dizendo: eu deixei que o cansaço excessivo me levasse à depressão. Pronto. Ou seja, ele esqueceu um pouco de si, esse terceiro momento, esqueceu um pouco de si, ele amou mais o próximo, ele amou mais a Deus, e ele deixou de cuidar de si mesmo, virou escravo, né? Muito bom. Daquela situação de se dedicar às pessoas, de se dedicar a Deus, esqueceu de si. E aí, esse terceiro tripé, né, do cuidado consigo, de comer na hora certa, de fazer atividades físicas, de não se tornar escravo do outro, de ajudar, estar com o outro, mas não fazer e não permitir que o outro domine sua vida, né, imponha a você certas situações, certas realidades, ou até mesmo, né, essa necessidade dessa doação, esse equilíbrio exagerado, exacerbado, fez com que a doença entrasse na sua vida, a doença permitisse. Então, a gente que é muito frenético nesse momento, assim, eu tenho tempo para tudo, menos tempo para a gente. Isso aqui eu começo a falar de mim, né? Vamos ao médico amanhã eu começo meu regime. Paulo Barros falava ontem, né? Amanhã eu começo meu regime, eu começo uma coisa e não termino, quais os meus sonhos. Então, isso é muito importante, muito bem colocado, porque às vezes a gente não entende, né? Mas onde foi que eu errei, Senhor? Onde foi? Isso. Né, Paulo? Quais foram as escolhas que eu fiz? Por que eu estou assim? Com certeza tem uma consequência aí, né? Não olhei para mim como devia. E eu penso que nós erramos, por exemplo, nós católicos, nós temos um peso bastante grande do medo de ser egoísta. Ainda bem, porque o egoísmo é a causa dos maiores males da humanidade. Sim. Mas o medo excessivo do egoísmo, né, nos leva a deixar de olhar para nós mesmos. E aí a gente se perde fazendo bem. A gente se perde, se gasta, se desgasta todo. E aí, de repente, quando a gente se dá conta, já não temos mais vontade de nada. Estamos depressivos, estamos doentes. Não me fale de ir ajudar o morador de rua. Não quero ir à igreja. A igreja vira um monstro. Vira um monstro. Mas não foi a igreja que fez isso. Foi você que usou erradamente a igreja, né? Você que não olhou, não respeitou-se a si mesmo, não disse não. Precisa dizer não. Eu posso dizer isso porque desde a minha juventude eu sirvo a Deus na igreja. E eu vivo trabalhando na igreja. Mas aprendi a dizer não. Verdade. Eu aprendi. Engraçado, né, que a gente culpa as situações, a gente culpa as pessoas, mas a gente não questiona a gente mesmo, né, Paulo? Até eu me lembro, e você pode me corrigir, eu não sei qual foi o psicólogo que falou isso, ou se foi algo mais... quando nós dizemos a nós mesmos, né, o que queremos, a gente não... E quem nós somos, a gente permite a nós mesmos criarmos uma barreira para que as pessoas não nos imponham quem nós somos, né? Nós estamos criando essa autoridade, né? Daquilo que queremos, daquilo que somos, daquilo que alcançamos. E a gente fala muito, acho que os psicólogos falam muito isso. Alguém frustrou você ou você se deixou frustrar?
Alguém magoou você ou você se deixou magoar? Sim. Alguém impediu, né? Chegou, você estava com um projeto maravilhoso e chegou uma pessoa e disse assim: ah, esse projeto não serve, é muito, não é no momento. Ele frustrou você ou você se deixou frustrar? Então, realmente, Perfeito. tudo isso faz com que a gente perceba que existe um trabalho de autoconhecimento, como o Paulo disse belamente, pontualmente, de descoberta, mas também de técnicas que nós podemos usar no nosso dia a dia para nos manter também protegidos, certos escudos que a gente também precisa trazer para a gente. Ontem mesmo eu escutava alguém falando, não sei se foi o Marco, mas eu escutava alguém falando, acho que foi um santo, eu não me lembro agora. Às vezes é preciso, inclusive, deixar de lado certos projetos. Às vezes os projetos são muito bons, muito grandiosos, muitas oportunidades, mas às vezes não é para você, né? Não é aquele momento. Às vezes a gente precisa, inclusive, optar por isso, tirar da nossa vida para que a gente recomece. Paulo, querido, nós temos apenas alguns minutinhos. Manda a hora para mim, que hoje eu estou sem relógio, gente. Estou aqui, porque são muitos temas. Eu quero colocar algumas pessoas que colocaram aqui, Paulo, parabenizando. Maia falando, o preconceito em tratamento psicológico ainda é grande. Muito legal o tema da live, parabéns. Alderice falando, ótimo, esse Paulo está esclarecendo muitos pontos. Boa pergunta. Parabéns, mestre Paulo, Anderson e Maia. Muito boa live. Parabéns, Fabiano e Trelotu. Gente, que bacana vocês participando aqui com a gente. A Márcia também parabenizando. Dea, Paulo, sou seu fã. Dea Baleiro. Falando para o Marco aqui, trazendo para vocês. Muita gente falando, a Neninha falando, boa noite, Fabiana, sou a Luciene que trabalha com o Paulo, que bom que está com vocês nesta live, parabéns por este momento, um ótimo profissional. Gente, que maravilha! Eu acho que eu estou pulando aqui, mas foram muitas pessoas aqui, Paulo, falando da importância, parabenizando, mandando abraços, a Maristela mandando abraço aqui, Nossa, que a saudades. Um Adriana, a abraço a Mirella todos. falando. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Faltam exatamente 9 minutos, mas eu ainda tenho algumas perguntas. Eu queria fazer essa bate-bola com vocês. Se vocês têm alguma pergunta, a hora é agora para a gente fazer para Paulo. Manda aqui para a gente perguntar. Ainda tem tempo, 9 minutinhos. Uma dúvida de vocês, um questionamento. Enquanto eu vou falar também sobre a solidão. Né? O Márcio falando, o Marcelo. Paulo, diante de todas essas situações, né? Diante de tudo isso, foi tudo muito bem explicado. Mas existe um sentimento que você tocou vários momentos, que nós nascemos para a convivência. Hoje, cada vez mais as pessoas parecem estar fugindo desse socializar-se, que nós nascemos, né, para viver isso, porque cada vez mais as pessoas estão se tornando egoístas, muitas vezes somos altamente feridos pelas próprias pessoas que nos rodeiam. Diz que a psicologia também explica isso, né, que quanto mais conhecemos e quanto mais amamos, se eu estiver errada, você me corrija, quanto mais amamos, mais a probabilidade de sermos feridos por aquelas pessoas. O Padre Léo, ele dizia, na minha casa eu gosto de ser chamado de Léo porque na minha casa eu me desnudo, né? Na minha casa eu posso ser quem eu sou. Mas a solidão tem sido uma dos ápices dos nossos problemas psicológicos. Que dicas você nos daria para que nós possamos superar isso e sabermos lidar com esse sentimento que muitas vezes nos acomete, mesmo com esse mundo frenético que nós estamos passando? A solidão, ela é uma tônica mesmo. Então, assim, o mundo moderno é egoísta, mas não olha para si mesmo. Ele olha para seus próprios prazeres e não olha para si. É diferente, não é? Então, é bem diferente. Então, nós acabamos ficando muito solitários, egoístas, voltados somente aos nossos projetos, a necessidade de ter fama e sucesso, que é a tônica da contemporaneidade, está nos enlouquecendo, não é? E aí a solidão tem 2 pontos que eu gostaria de abordar. O primeiro é assim, as pessoas que já vivem só,
já vivem numa casa, só ela. Estas pessoas, elas são menos afetadas por essa realidade desse momento. Bem menos, bem menos. Elas já estão mais adaptadas a conviver com o seu silêncio, o barulho do seu próprio silêncio, né? Então, essas pessoas, elas são menos afetadas. Agora, os demais que agora se viram obrigados, eles começam a descobrir que não estão que estão em solidão. E a solidão dói, porque nós não fomos feitos para a solidão. Não fomos feitos, né? Nós podemos ter prazer e felicidade na privacidade, na individualidade, mas não na solidão. Nós somos seres sociais, precisamos interagir. E se não interagimos, nós caímos, nós adoecemos, não é? Então, hoje, neste momento, estamos vendo pessoas se descobrindo sozinhas. Se descobrindo sozinhas, mesmo convivendo com familiares ou colegas que dividem o ambiente, mas se descobriram sozinhas. E elas não tinham percebido quão só estavam. Então, olhar para si, identificar e perceber a solidão é um grande começo, um ótimo começo. Por outro lado, a época moderna ela permite que você tenha contatos virtuais, o que é muito bom, mas muito bom. Se costuma falar muito mal da tecnologia moderna, ela tem seus inconvenientes, mas tem suas virtudes. Hoje, você pode contatar com a família que mora lá no interior de São Paulo, lá no Piauí, lá em Roma. Você pode conversar frente a frente. Isso tudo ajuda muito. Então, essas pessoas precisam abraçar isso mesmo, né? Os idosos. Isso é algo que ajuda muito na solidão. E romper a barreira da solidão e insistir no contato, tentar de qualquer maneira, neste momento virtual. Mas ao acabar essa situação, que ela vai terminar, né, gente? Então, vamos ao encontro do outro. Vamos descobrir o que tem no quintal do vizinho. Porque a gente precisa saber que tem muita coisa no mundo e a gente não deve ficar insistindo em ficar isolado, né? Às vezes ficamos solitários porque veja só, nós nos isolamos. Sim. Nós pusemos defeito em todas as pessoas que convivemos. Ah, o meu pai é irritante. Ai, a minha mãe é exigente. Ai, o meu irmão é insuportável. Ah, o meu primo me traiu, me confundiu, me fez mal. E aí fiquei sozinho. Então, que tal lembrar da fé e do perdão? E ir ao encontro. Nós falamos por cima da fé, a oração que cura, ela cura o físico e a mente também. Mas ela não se presta só a isso, não é? Então, uma fé verdadeira, eu apresento os meus medos, o meu lado escuro, e Deus ilumina o meu lado escuro. E Deus clareia. E aí eu posso pedir oração para aprender a perdoar. Eu posso orar perdoando, e aí eu posso descobrir que a solidão vai reduzir até, quem sabe, terminar. Gente, que live maravilhosa. Falta apenas 1 minuto e 20 segundos. Aqui o Instagram já colocou. Paulo, eu quero agradecer muito pela sua presença. Foi um bate-papo maravilhoso, profundo, mas ao mesmo tempo espiritual. Olha, nós vamos marcar outras lives também para a gente debater um pouco mais. Gente, fica a mensagem para vocês. Não desista de você mesmo, de você mesma, mas também não desista do outro. Deus tem muito ainda para fazer. Deus quer fazer muito mais. E se precisar de ajuda, procura esses profissionais. O Paulo, inclusive, que pode fazer um acompanhamento maravilhoso com vocês, um super profissional que mostrou um pouquinho de quem ele é. Paulo, muito obrigado. Deus abençoe em nome da Trelotur e a todos vocês que estão conosco. 30 segundos para você finalizar aqui com a gente. Gente, vale a pena existir.
Vale a pena se encontrar consigo mesmo e com o outro, porque esse encontro humano verdadeiro provoca amor. E Deus é amor. Vale a Amém. pena. Abra o seu coração, tá bem? Se eu puder ajudar de alguma forma, me procurem aí no Instagram, Paulo César Mazzoni. Mazzoni é com ZZ, né? Eu puder ajudar Facebook. profissionalmente, pessoalmente.